Olá, meus amigos, bem-vindo comigo aqui neste vídeo. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, de onde vem a palavra direita e esquerda? Esse conceito de direita e esquerda vem de onde? A resposta legítima que deve ser respondida com seriedade e responsabilidade. Para isso eu vou trazer uma pequena exposição de onde surgiu a palavra, termo, direita, o termo esquerda. E nós temos que ir lá para a Revolução Francesa, fenômeno que aconteceu na França em 1789 até 1799, processo revolucionário ali na França. E exatamente na Revolução Francesa que tem a origem os termos direita e esquerda. A Revolução Francesa é um acontecimento na história que definiu rumos, história não somente da Europa Ocidental, mas do mundo inteiro. É um acontecimento histórico que é necessário a gente ter noção do que aconteceu lá para poder entender os fenômenos que estão acontecendo agora em nossos dias. A esquerda é chamada de esquerda e a direita é chamada de direita. Lá no início. Tem a ver com um problema. E o problema na França era aquilo que você vai encontrar aí nas literaturas como absolutismo. Mas o que é esse negócio de absolutismo? Aconteceu o seguinte, o rei Luís IV, em 1643 a 1715, conhecido como Rei Sol, personificou todas as características dizendo que ele era personificação do Estado. Não foi atribuída a ele a frase, o Estado sou eu. Aqui está o problema. O cerne do problema que levou à Revolução na França é o rei personificar ser o Estado. O Estado sou eu. Quem manda aqui sou eu. Quem controla tudo sou eu. Essa característica de representação completa do Estado fazia do rei um elemento político absoluto. Por isso que foi batizado aí de absolutismo, o problema que levou à Revolução. Durante a Revolução Francesa, pelo menos dois partidos políticos, dois grupos políticos foram protagonistas da Revolução. Os girondinos e os jacobinos. Importante isso aqui porque direita e esquerda é exatamente isso. Você está vendo esta figura de imagem aqui e você vê que tem pessoas aqui nessa parte mais alta e pessoas aqui na figura nessa parte mais baixa. As pessoas que estão aqui nessa parte mais baixa, nessa bancada aqui mais baixa, são os girondinos na Assembleia Constituinte. E essas pessoas que estão aqui em cima, nessas arquibancadas aqui mais acima, são os jacobinos. Os girondinos defendiam a monarquia constitucional. E então, por causa disso, são tidos por serem virtuosos. Deram a eles a virtude de serem moderados. Porque eles não queriam a destituição do império, do rei. Eles queriam que o rei continuasse sendo governo, chefe de Estado, contudo, fosse dentro de uma constituinte. Já os jacobinos queriam acabar de vez com a monarquia. Eles queriam a república. Então, os girondinos queriam a monarquia, só que uma monarquia dirigida, constitucional. E os
jacobinos, não, nós não queremos rei, queremos república. Por isso, jacobinos, são tidos como extremistas e revolucionários por defender o fim da monarquia e defender com muita veemência, muita agressividade e violência. Então, você já começa a perceber que os girondinos passaram a ser chamados de direita e os jacobinos de esquerda. Os girondinos, direita, por serem moderados, por defenderem a monarquia, só que uma monarquia controlada, dirigida, constitucional, né? Controlada por uma constituição e tudo mais. E os jacobinos foram tidos por radicais e revolucionários porque queriam acabar de vez com a monarquia. Por isso, chamados de esquerda. Se você olha aqui na figura, é exatamente isso que está acontecendo na figura. Os jacobinos à esquerda e os girondinos à direita. Aí vem a origem destas palavras. E não somente a origem da palavra do termo, mas também o conceito que levou à palavra. Os girondinos eram formados por burgueses, os jacobinos, no início, eles eram apenas maçons, né? E maçons, nobres burgueses do campo, só que depois houveram muitas mudanças, os jacobinos mudavam frequentemente, depois eles passaram a ser compostos por comerciantes e profissionais liberais. Os girondinos também, em determinado momento, foram violentos, agiram com violência, e aos jacobinos, pelas medidas radicais tomadas pelos jacobinos durante a Revolução, a fase da Convenção Nacional, que durou aí pelo menos uma década, e chegaram até a promover perseguição, conspiração e assassinato de membros do grupo dos jacobinos. Os jacobinos eram basicamente de praxe, eles eram violentos na sua postura, no seu falar e no seu jeito de agir. E à medida que foi se fortalecendo o grupo político dos jacobinos, eles se tornaram mais violentos ainda a qualquer um que se colocasse contra eles, com violência e perseguição. Hinos defendiam o fim de todos os privilégios do clero e da nobreza. O clero, o pessoal da igreja, os líderes da igreja na época, da igreja católica, principalmente, viviam na pompa, no luxo, na riqueza. Isso era visto e os jacobinos não gostavam daquilo e queriam derrubar, defenderam contra os privilégios, inclusive o casamento do clero com o Estado, e havia muito privilégio. Os reis na Europa e os clérigos da Igreja Católica eram muito juntos, muito unidos, e havia privilégio dos dois lados. Os membros da nobreza, ou seja, os conselheiros do rei, todo o império. No fim da Revolução, claro, os jacobinos passaram a defender os interesses da burguesia, porque frequentemente eles estavam mudavam com frequência. Com relação à economia, os girondinos de direita defendiam a economia sem intervenção do Estado. A economia fosse definida pela iniciativa das pessoas, iniciativa privada. Os jacobinos defendiam que o Estado controlasse a economia, controlasse preço de produtos. E com relação pobres, os jacobinos defendiam que o Estado deveria cuidar dos pobres. Deveria controlar, assim, essa questão da classe pobre,
deveria ser cuidada pelo Estado, tirando de quem tem para cuidar daqueles que não têm. Isso é o que eles defendiam. Os girondinos, com relação ao voto, defendiam que o voto não deveria ser para todo mundo. É isto que eu quero trazer aqui para você, de onde vem a origem do termo direita e esquerda. Não sei. Então perceba que, ainda que em nossos dias, quando a gente fala de direita e esquerda, tenha mais elementos, porque ao longo do tempo foram acrescentadas ideias e conceitos em cima daquele conceito original, mas você percebe que, quando você olha no cenário do nosso Brasil e vê, percebe que as pessoas falam direita e esquerda, e que a esquerda pensa e faz assim, e a direita pensa e faz assim, você logo percebe que lá no começo também é bem parecido. A semelhança do conceito de direita e esquerda de hoje em dia com o que aconteceu. É muito importante saber de onde vem este conceito, essa ideia de direita e esquerda, porque quando você lê o manifesto marxista, você vai entender exatamente por que acontece um perfeito casamento do marxismo com os ideais de esquerda lá da Revolução Francesa. É um perfeito casamento. É muito importante entender essas coisas. Mas com relação ao Manifesto Comunista, eu vou trazer algumas explicações no próximo vídeo. Você entendeu exatamente de onde vem o conceito e os termos direita e esquerda? Você quer que outras pessoas também entendam? Eu peço que você compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.